Olá pessoal, aqui Eric Neri, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade dos Ex-Alunos do Professor Tanguy. Nós estamos dando continuidade aqui ao Neri Talks, onde nós sempre trazemos convidados especiais para falarmos das tecnologias, dos nossos protocolos, do que tem de mais moderno, mais atual em cirurgia plástica e procedimentos ancilares. Hoje nós vamos trazer a doutora Raíssa Lopes, que é cirurgiã geral, especialista em medicina estética, e nós vamos conversar um pouquinho sobre tecnologias e procedimentos ancilares associados à cirurgia, com o objetivo de melhorar a cirurgia, de melhorar os resultados e deixar esses resultados cada vez mais longevos. Então, eu apresento a doutora Raíssa, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o que nós fazemos aqui. A gente vai conversar muito sobre os procedimentos que nós realizamos aqui na clínica, do ponto de vista da associação das tecnologias, da associação dos procedimentos, para, obviamente, melhorar os nossos resultados. Então, Raíssa, eu queria começar perguntando, queria que você se apresentasse, né? E o que você tem visto de mais legal em relação a novidades que nós podemos conversar um pouquinho com os nossos ouvintes. Então vamos lá, é um prazer, né, estar aqui e conseguir ter essa conversa um pouco mais informal, em que a gente consiga transmitir o que a gente já conversa aqui nos corredores, né, o que a gente aplica com as nossas pacientes, que a gente conversa nos bastidores, a gente conseguir trazer para cá. Acho que hoje, né, o que a gente já aplica aqui, vê na rotina com as pacientes, é que hoje a busca, ela não é mais para resolver algo pontual, né? A cirurgia plástica hoje, você sabe muito mais, né, com a experiência. Antigamente as pacientes vinham querendo resolver uma estrutura. Eu quero resolver uma pitose das mamas, eu quero resolver o meu rosto que está caído, eu quero resolver a gordura em excesso que tem no meu corpo. Hoje elas já buscam um tratamento mais global, né? Fora a gente resolver uma estrutura, a gente precisa resolver com aquela paciente um contorno, uma função, uma textura. E aí onde entram aliados poderosos em que hoje a gente consegue executar. Por exemplo, tecnologias, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, lasers para a superfície da pele. Então é um tratamento mais tridimensional, onde a gente consegue tratar superfície, profundidade, contorno, entregar um resultado mais natural, mais harmônico e principalmente mais sustentado, né, com elas. Essa visão mais global que a gente traz é exatamente dessa capacidade que nós cirurgiões temos e muitas vezes nós desperdiçávamos. Por quê? Porque a gente estava muito focado na cirurgia, no ato operatório. A cirurgia é um processo longo, é um processo que denota uma certa preparação e um pós-operatório, e a gente meio que negligenciava uma preparação mais robusta. Sim. Uma preparação nutricional, por exemplo, que eu acho super importante. Hoje, as próprias pacientes têm esse conhecimento mais amplo de que elas devem se preparar para uma cirurgia do ponto de vista nutricional, do ponto de vista fisioterápico, né? Muitas vezes, essa paciente ela pode preparar o corpo dela do ponto de vista da fisioterapia, antes mesmo de estar fazendo a cirurgia. E, obviamente, do ponto de vista dermatológico. Como você é a pessoa que faz mais esses procedimentos dermatológicos, eu queria lhe fazer uma pergunta em relação a isso. O que você tem notado em relação a essa preparação? Se você tem conseguido conversar ou adentrar com seus pacientes, com os nossos pacientes aqui da clínica, se elas têm entendido a importância disso acontecer ou não, né? Às vezes tem algumas que não, elas vêm tão focadas na cirurgia que terminam esquecendo a necessidade dessa preparação pré e pós.
É um desafio, né? É um desafio que a gente enfrenta, tanto você como eu aqui dentro, de conseguir converter, doutrinar essas pacientes nesse cuidado mais global, né? Do preparo antes da cirurgia, o que é que a gente consegue fazer durante a cirurgia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vê, porque hoje a gente sabe que a gente sofre uma grande influência das redes sociais. Você tem visto isso nas redes sociais? Esse empenho de preparação dos profissionais, principalmente os cirurgiões, dando essa importância pré- e pós-operatória? Pouco, né? A gente vê, assim, nomes bem específicos, né? Posicionamentos específicos de pessoas específicas que buscam diferenciar dois polos, né? Do que é o adequado para ela de maneira global, para preparar, deixar um resultado mais harmônico, mais natural, para aquela paciente que entende aquilo, né? Que respeita o processo. Versus aquele outro nicho que vende o imediatismo, né? O imediatismo e o excesso, né? E quando a gente estuda a fisiologia do que a gente está fazendo, a gente precisa respeitar os processos. Então, cara, não faz sentido aquela premissa do procedimento estético, mais é melhor. Não, né? A gente precisa pensar, deixar uma ordem cronológica, intervalos, né, inteligentes para aquilo que a gente está buscando. Então, por que eu vou injetar procedimento naquela paciente, deflagrar processo inflamatório sem eu respeitar aquilo? O que eu vou gerar nisso? E se eu vou operar essa paciente daqui a pouco tempo, né? Não faz sentido. E, inclusive, algumas técnicas a gente sabe, né, no lift, se você faz muito antes, você acaba prejudicando aquela técnica. Então, você precisa pensar muito bem no que estou fazendo. Eu vou preparar essa pele, vou preparar a derme profunda desse paciente. O que é que eu vou fazer? Qual é o plano que eu vou acessar? O que é que eu posso fazer depois? O que é que eu preciso esperar? Né? E não vender um protocolo engessado, né? Você tem que fazer isso, isso e aquilo. Até porque a minha cirurgia é diferente da cirurgia de outra pessoa. Uma década na frente muda tudo. A gente tem se deparado com muitos problemas, por exemplo, nas cirurgias faciais, dos pacientes que vêm com fios, né? Fios permanentes, com muito material exógeno, bioplastia, PMMA. Então, tudo isso, durante a cirurgia, nos gera uma série de situações de fibrose, de incapacidade de estiramento tecidual, de incapacidade de você fazer trações necessárias que muitas vezes você não consegue executar por conta dos materiais, e isso termina prejudicando o resultado final. Então, às vezes, a paciente, no afã de tratar algo não cirurgicamente, com uma certa precocidade, não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero prevenir uma cirurgia no futuro. Ela termina inviabilizando a cirurgia do futuro. E aí, isso é um fator que nós, cirurgiões, nos deparamos bastante, porque hoje existe uma massificação de procedimentos estéticos, né? Muitas vezes de origem e resultados duvidosos, com materiais diversos, que a gente não consegue nem identificar o que a gente se depara na cirurgia, muita fibrose, muito tecido endurecido, e que realmente compromete, porque não tem como fazer, não tem como fazer uma tração. Não tem. E é assustador até do ponto de vista anatômico, que a gente fica, cara, e se acontecer alguma coisa, né? Como é que esse cara conseguiu botar isso exatamente aqui? Nesse lugar. Ele tá entre um nervo e uma artéria e o cara conseguiu passar. Não tá entendendo nada. É aquele negócio. Não entende nada. E a paciente, se ela não participa desse processo, não entende, é mais desafiador ainda, porque o resultado dela pode ser comprometido e a gente precisa lançar a mão de outras tecnologias no pós-operatório. Aí fica aquela expectativa realidade irreal, que as redes sociais entregam hoje algo completamente irreal. E aí, aquela relação médico-paciente já tem que estar muito bem amarrada, né? Fora algo que é muito atual nos dias de hoje, que são as sumidades, né? O sujeito tem uma técnica, por exemplo, dual plane, triple plane, é uma técnica de 20, 30 anos atrás. O Sam Hamra, que era um cirurgião norte-americano que inclusive faleceu esses dias, inclusive hoje eu vi o obituário dele, era um dos caras que em 2003 já falava de plane, triple plane.
Então, hoje, a cirurgia que está muito comentada na rede social, parece que foi inventada há 6 meses atrás, ela existe há pelo menos 30 anos. Sim. Então, e aí, hoje nós temos os novos gurus, que são os pioneiros. Esses dias eu vi um cara dizendo que era pioneiro em lift endoscópico. Já existe há pelo menos 15 anos. Há 15 anos já fazia lift endoscópico. Qual a fonte? Eu mesmo me considero pioneiro em lift endoscópico. Bem, o cara está 15 anos atrasado e ele é o pioneiro. Enfim, todo mundo fala o que quer, né? A internet deu acesso a esse tipo de manifestação. Bem, mas eu queria falar o seguinte. Quando a pergunta que os nossos ouvintes fizeram aqui nos bastidores foi o seguinte: quando é que a gente opta só pela estética e quando é que a gente precisa associar a cirurgia? Isso, para você conversar com seu paciente, você acha isso algo fácil? Ou em que nível está esse trabalho? Olha, até aqui eu consigo te dar resultado estético. A partir daqui, o teu resultado só vai ser cirúrgico. Conta aí, como é que você lida com isso aí? É uma conversa em que a gente vem notando o delta T das consultas, né, aumentando de 30% a 40%, porque você precisa conversar, né, de maneira bem clara, usar uma linguagem, né, até acessível mesmo, para tentar nivelar essa questão da expectativa da paciente com a nossa expectativa também. É muito satisfatório você entregar um resultado bacana, né? Mas você precisa de muitas frentes isso aqui. Aqui na clínica a gente tem essa abordagem multi. Então, o paciente está acima do peso, ela precisa entender, né, que ela está bem nutrida e vai entregar um resultado de colágeno melhor para ela. Ela precisa entender que parar de fumar é imprescindível. Então, assim, entre a qualidade da pele, entre a estrutura daquela paciente, hábitos de vida, o quanto ela está disposta a investir, o quanto ela acha que vai melhorar. A melhora para mim pode ser diferente da melhora para você. Sim. Então, a melhora, a gente vê as pacientes com graus de percepções totalmente, né, distantes uma da outra. Então, você precisa alinhar a linguagem que aquela paciente tem com o que você consegue entregar. E aí a gente coloca na ponta do papel, o resultado que eu consigo entregar, a melhora que eu tô querendo lhe falar é mais ou menos assim. E aí a gente vai, não simulando, mas tentando entregar pelo menos uma imaginação do que é aquela melhora. Falar, até aqui, se a melhora é essa, a gente consegue entregar. Ao longo de um tratamento, né, com delta T aí de 12 meses, 15 meses. Não é o imediatismo que a gente vê, né, por aí. Quer dizer, eu vejo o esforço que vocês aqui da parte que fazem a parte da estética têm em alinhar essa expectativa, né? Porque, infelizmente, as pacientes vêm com uma ideia hiperestimada, né? Elas vêm achando que aquele procedimento, ou um ácido, ou um Sculptra, ou um laser, ou um Ultraformer, ou um Velarian, ou... É milagroso. Um CO2, a gente vai, em uma sessão, aquilo vai transformar 30 anos de agressão ativa, actínica, sol hábitos de vida. Fumei a vida inteira, mas eu quero uma pele maravilhosa. Exatamente. Eu fumei aí 30 anos, mas eu quero a pele igual a da Branca de Neve. Não dá. Mas é isso mesmo. E eu falo muito, não existe tratamento milagroso. Se existisse, por que teriam tantas possibilidades? Sim. A gente teria investido em isso é um axioma, né? É um axioma médico. Quanto existem muitos tratamentos para uma determinada doença, é porque nenhum deles é efetivo o suficiente para se destacar. Então, assim, dentro da medicina a gente se entende que quando a multidisciplinaridade de fatores, ela termina por nos mostrar que nenhum é o melhor. Sim. Então, são muitos. E eu também uso desse axioma para falar sobre rejuvenescimento. Sim. Né? Ninguém rejuvenesce. A gente diminui o ritmo de envelhecimento. E quando chega numa etapa, lift facial, a gente faz cirurgia maravilhosa, técnica incrível, faz tudo que consegue fazer. Daqui pra frente... Continua envelhecendo, o relógio continua andando. Você não parou o tempo, né? Conseguiu ali gerenciar uns anos de melhorou a parte de sustentação, ligamentar, muscular, às vezes de gordura, mas muitas vezes
que é o que a gente tem preconizado, né? Ela não trabalhou a pele nem antes nem depois, e aí vai precisar trabalhar a pele, vai precisar trabalhar a sustentação do envelope cutâneo. Então, na realidade um processo, eu vejo como um processo educacional. Sim. E isso tudo vai de encontro ao que a gente sempre prega, que é educar os nossos pacientes. Eu sempre tento, não é fácil, é um processo difícil, é um processo demorado, é um processo lento, mas que traz resultado, porque você termina selecionando aqueles pacientes que querem se educar, aqueles que não querem, aqueles que não conseguem. Recentemente eu tive uma oportunidade de ver uma paciente, e essa paciente estava em uso de canetas emagrecedoras, ela perdeu em torno de 25 quilos, ela estava desnutrida. Nossa, Desnutrida ao ponto de estar sarcopênica, não ter músculo nenhum. Ela me relatava que estava tendo desmaio, a alimentação dela completamente fora do padrão, diz que passa o dia tomando água de coco. Então ela perdeu muito peso, mas ela não tem característica nenhuma para submeter a uma cirurgia, porque ela não vai cicatrizar. Ela não vai cicatrizar. A cicatriz vai ficar ruim. E aí é difícil, porque nesse momento que a paciente te procura, muitas vezes ela está pronta para fazer a cirurgia. Ela já passou, ela acha que passou por toda a via cruz. Só que quando ela se depara com uma situação dessa e você diz um sonoro não para a paciente, assim, olha, você não tem condições de operar. Aquilo é impactante de início. Muitas vezes ela tem dois caminhos. Ou ela acolhe aquela situação em que você está preocupado com ela, tá realmente interessado no bem-estar dela, ou às vezes ela se afasta e vai embora e vai procurar outras opiniões. E eu sempre digo que não precisa andar mais que 2 quilômetros para achar um cirurgião com fome de operar. E aí você tem 2 polos de pacientes, né? Essa paciente, você pode firmar com ela uma relação maravilhosa, é que você está preocupado com a saúde dela, com o seu resultado como profissional e o resultado dela, né? Ela ficar satisfeita, isso é bom pra gente. Mas você tem o outro polo, né? Que ela pode até querer fazer com você, mas não importa o que você entregue, não vai estar suficiente. Não vai estar. Porque a realidade dela é outra, né? Ela, na verdade, ela não está entendendo o processo que ela tem. Por mais que a gente vamos para endócrino, vamos para nutri, vamos fazer a fisioterapia, e aí, vamos tratar. Essas pacientes, como é que você aborda essas pacientes que não merecem? Não merecem, literalmente assim. Como é que você aborda essa paciente que não merece ser tratada? Porque esse é um tipo de. É um merecimento, ela não quer, ela está aversa a qualquer indicação ou qualquer auxílio de uma boa medicina. Como é que faz? A gente fala muito que o paciente tem um profissional que merece, né? Claro que tem alguns extremos de paciente, enfim, ludibriado ali, a gente vê muito. Mas você tentar doutrinar esse paciente e ainda assim ele não está disponível para aquilo que você está proposto, você tem que ser sincero, falar, olha, dessa forma, talvez não seja tão interessante para você, né? Mas quando você estiver disposto a caminhar esse processo, fazer todo o processo certinho, a gente tá aqui, mas talvez do jeito que você quer, não vai dar. Porque elas chegam, às vezes, não, eu quero botar filtração. Primeira consulta, quero fazer filtração. Me diz aí como é que o fio. Não, isso acontece sempre. Eu quero fazer filtração porque eu quero fazer isso. Aí levanta o rosto. Aí já baixa dentro de mim aquele desespero, né? Meu Deus. Eu não vou conseguir fazer isso com filtração nenhuma. Você precisa entender o que é a frustração, o que ele vai entregar de resultado. Aquele resultado imediato, eu falo, dura 5 dias, 10 dias. Não tem. Aí eu vou explicar o que é a espessura dérmica, como é que tá a nutrição daquela paciente, como é que tá o hábito de vida dela, como é que tá tudo, que a gente precisa melhorar estrutura de pele, a pele superficial, profunda. Ela termina. Tá, mas... Eu quero ficar assim. Eu quero fazer o fio. Eu falo assim, eu quero tentar o fio. Aí se não der certo, eu faço todo isso outro. Não, mas... Cara, é difícil. E aí sai, assim, frustrada às vezes, né? A paciente sai frustrada. Mas você consegue dividir o nicho, né? De quem realmente tá entendendo o trabalho que você tá fazendo e quem só tá querendo que você execute o plano que ela traçou. Não é você que tá traçando. Quem tá tentando pensar é ela. O que você está raciocinando de tempo de intervalo,
em que momento fazer, como fazer, quanto respeitar, um laser que temperatura chega, ultraforma em quais ponteiras eu vou usar, o Sculptra qual é a diluição, como é a técnica. Não, ela não quer isso, ela não quer saber nada disso. Ela quer o fio de tração. Ela quer tracionar e ela quer aquele resultado que ela viu no Instagram, passou 10 segundos, ela quer aquele. Mas aí, no fundo da alma dela, ela acha que ela quer fazer aquilo com você. E aí entra naquele duelo entre você tentar doutrinar, a paciente não quer doutrinar, ela quer aquilo, mas ela quer com você. Como é que sai disso? Eu tenho visto que a experiência tem mostrado que toda vida que você chega numa encruzilhada dessa, ou você aparta, você se desvencilha, ou você vai ter problema. Então, eu hoje em dia, a minha opinião, eu demito. Eu demito. Não é um paciente elegível à cirurgia. Você vai... qual é o problema nesse aspecto? Às vezes o paciente te engana, dizendo que está contigo e na realidade ele não está. Ele está sobre esse torpor que a rede social impôs na mente dele. Ele está embriagado, inebriado por essa ideia, custe o que custar. Ele não quer entender, ele não quer ouvir, ele não quer ter trabalho, ele não quer ter compromisso, ele não quer gastar tempo, dinheiro e energia, mas ele quer te cobrar. E aí você não consegue fazer isso por ele. Não, é um casamento. Não, você não consegue. É conflituoso. É conflituoso. Eu tento e verificar. Claro, a experiência vai mostrando pra gente que cada vez mais você vai entendendo isso antes. Mas eu realmente, se eu vejo que não há uma cognição, a melhor saída é não fazer. Não fazer ou sei lá, desistir do procedimento, ou reagendar, ou voltar, ou tentar dar um reset na coisa e vamos para frente. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre a importância, porque também as redes sociais elas vêm influenciando muito os resultados, né? A gente vê aí, claro, do ponto de vista até anedótico, quando a gente observa aqueles resultados exagerados, esdrúxulos, chegando até ser algo caricato. Sim. Né? O que a gente viu de Fox Eyes aí no mundo. Recentemente eu vi acho que foi recente, uma paciente que fez uma cirurgia para alcançar o Fox Eyes, teve uma infecção grave, até faleceu. Foi um fio de tração. E aí teve uma infecção gravíssima, né? Teve uma complicação vascular, né? Complicação vascular que se prorrogou com outro tipo de infecção e o paciente chegou a falecer. Então, a importância da busca pela naturalidade. Onde é que o conceito... Essa pergunta é difícil. Onde foi que o conceito de beleza se perdeu? Quando a gente começou a colocar a naturalidade como algo em voga. A moda agora é ser natural. Por quê? Que a moda agora é ser natural. Sempre deveria ser naturalidade. Então agora não, o que está em voga hoje é a naturalidade. Mas gente, essa é a pergunta do milênio, né? Em que momento isso se perdeu? Em que momento as pessoas acham que elas têm que ter o mesmo ângulo de mandíbula, a mesma projeção de mento, a mesma elevação do supercílio, a mesma projeção de nariz? A mesma coisa para todo mundo. Ninguém tem mais diferença étnica, ninguém tem mais isso. Todo mundo tem que estar... Tem que seguir um padrão, uma forma, uma receita de bolo. Aí agora não. A gente vê se falando sobre o que está em voga é a naturalidade. É a melhora da qualidade da pele. Sempre deveria ter sido, né? Sempre deveria ter sido. Mas as redes sociais vêm com esse boom do excesso. E aí é onde esses casos desastrosos acontecem. Vai olhar um rosto de um paciente desse que tragicamente teve um desfecho ruim, não tinha necessidade. E se houvesse necessidade, o profissional não era para indicar um procedimento desse, Fox Eyes com fios de tração. Indica para um cirurgião plástico fazer uma elevação de supercílio bacana, que é quem está comprometendo, né? Faz uma blefaroplastia, usa um laser de CO2 para retração. Vamos ver como é que tá. Não passar um fio profissional não médico, né, também, e realizar um procedimento sem o mínimo de assistência
depois. Então, as redes sociais vieram por muito tempo mostrando o excesso. O excesso. Que passou na frente da segurança há muito tempo. Quantos desfechos ruins a gente vem acompanhando ao longo do tempo, e dentre eles tem um fator comum, a base. Procedimentos mal indicados, mal realizados, sem indicação nenhuma para aquilo ali. É difícil você ver um cirurgião plástico, um profissional muito bem capacitado, muito bem habilitado, executando num ambiente controlado, com uma ótima indicação, tudo direitinho, tudo redondo, e ter um desfecho muito ruim. Não é raríssimo. É muito raro você ver. Por quê? Porque tá tudo muito amarrado, tá tudo muito bem pensado. Quando acontece, investigue que geralmente tem alguma coisa que fugiu desse padrão. Exatamente. É verdade. Quando acontece alguma coisa é porque algum fator básico ou enfim, é um infortúnio muito grande a coisa caminhar para um lado muito sombrio, né? É um desfecho muito grave. Mas, óbvio, a gente não pode dizer que nada pode acontecer, toda cirurgia tem o seu risco, né? E eu vou passar agora para um terceiro item, né? Como é que você consegue conjugar o seu planejamento para conjugar a parte não cirúrgica da parte cirúrgica? Quais são as receitas, o que você tem feito, o que você tem programado para, por exemplo, um paciente que vai fazer um lift facial. Vamos falar do lift, porque o lift é muito completo, a gente consegue falar de muitas tecnologias associadas. Pronto. Acho que primeiro ter essa conversa que a gente tem nos bastidores, né? Ver cada paciente de forma individual. Não existe esse paciente vai pro lift, então antes ela vai fazer isso, lá no lift ela vai fazer isso, depois isso. Não existe, né? A gente precisa conversar. As meninas da fisioterapia são excepcionais. Então hoje aqui a gente consegue executar talvez o que seja uma jornada muito bacana, completa, né? Muito completa. Então a gente consegue pensar nessa paciente, estímulo de colágeno antes, quanto tempo antes, que eu não quero prejudicar. Eu vou te lembrar o seguinte, eu acho que a gente consegue avaliar essa paciente. Eu sempre falo que quando a paciente vem para minha consulta, ela já está na cereja do bolo. Sim. Hoje eu faço um retrocesso de avaliação dessa paciente que vem candidata à cirurgia até o ponto de vista nutricional, endocrinológico. Sim. A gente tem excelentes profissionais, tanto endocrinologista quanto nutricionista, que vão preparar essa paciente do ponto de vista do peso, se está no peso ideal, se está com a reposição hormonal adequada, se tem a necessidade de alguma intervenção de reposição. Então a gente vai preparar aquele organismo como um todo, a gente vai fazer a parte funcional. Da parte funcional, ela pode ser reavaliada para a cirurgia ou não. Pode ir para a fisioterapia, pode ir para uma série de caminhos que vão melhorar a qualidade do tecido que vai ser operado, e depois também, ou antes e depois, entram os procedimentos associados, né? Vou te dar um spoiler. Próxima semana tu vai receber na tua consulta um paciente que já acompanhou há um tempo. E aí, primeiro a gente faz toda aquela parte de estruturação da época, né? Estímulo de colágeno. Chega no final, o paciente já vem assim desesperado. Eu quero preenchedor. Vamos lá. Qual é a sua expectativa para o preenchedor? Porque eu agora não tô vendo nada que a gente precisa estruturar ossos, né? Para melhorar. Não, é porque eu quero corrigir ainda essa flacidez que tá. Aí a gente começa a doutrinar do lifting facial, né? E aí é onde você falou a jornada. Sai do limite que eu consigo e vai para a parte cirúrgica, alinhada com a gente, né? Comigo. E aí, conversa vai, conversa vem, e eu fui falar sobre a possibilidade de lipoenxertia, que é o que a gente já faz hoje no lift cirúrgico associado, né? Esse paralelo com preenchedores, medicina regenerativa. E aí eu conversando com ela, em determinado momento ela falou assim, doutora, que loucura, né? A gente odeia tanto a gordura. Há muito tempo a gente faz cirurgia para tirar a gordura, perder gordura. Por que que agora a gente quer colocar ela no rosto, estruturar a face com isso? E eu, cara, a gente precisa falar mais sobre medicina regenerativa, né, autóloga com gordura. A gente precisa falar sobre isso, porque as pacientes, elas
essa ficou constelada, ela vai chegar para ti próxima semana. Pois é, mal sabe ela que esses enxertos de gorduras, eles são já antigos. Sim. Hoje o que a gente consegue é selecionar especificamente o tecido, a fração do tecido de gordura que contém mais ou menos, e aí vem os nano, micro enxertos, que a gente vai melhorar, repor o que ela perdeu, porque o envelhecimento, a tríade de envelhecimento é flacidez de pele, ligamentar, reabsorção óssea e perda de gordura. Então, se esses fatores não forem observados, hoje a gente consegue muito bem sempre associar, por exemplo, hoje a gente tem feito no próprio lifting, né? No próprio CO2, ao invés da gente usar ativos, a gente usa a própria micro nanofat para fazer vamos dizer, o enriquecimento da derme através dos fatores de crescimento da gordura. O coquetel que a gente talvez nem sabe tanto o que tem, mas o que a gente sabe. E que é autólogo, que é dela mesmo, que não tem risco de rejeição, que tem as proteínas que ela mesma produz. Então, assim, é feito nada mais exclusivo, individualizado, único e próprio do que a própria gordura para servir como substrato de regeneração. Então, essa daí é um tema quente. É um tema para a gente ir para o próximo episódio. Então, eu vou ter que agradecer. Vamos tá terminando esse nosso Neri Talks relacionado com os procedimentos estéticos. Queria agradecer a doutora Raíssa, que faz parte da nossa equipe, trabalha aqui na clínica. Quero sugeri-los que nos acompanhem nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Nós vamos estar disponibilizando todos esses episódios. Esses são os primeiros. Nós estaremos comprometidos em fabricar mais material educativo em que vocês consigam ter uma pequena absorção do que é real mesmo, medicina séria, cirurgia plástica séria, com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação. E se você é desse paciente que não está apta a operar, talvez com essas informações você comece a mudar o jogo, e aí sim você vai ser uma paciente possível de ser operada e obviamente vai ter os resultados mais agradáveis e longevos que a gente consegue entregar. Eu quero agradecer mais uma vez a toda a equipe, a todo mundo, e fica pro próximo. Grande abraço, até mais. Tchau.